Alô, alô, tubarões, estamos aqui de volta para o nosso Papo de Tubarões e hoje eu tenho um tubarão aqui para falar com vocês que vocês vão amar. Uma pessoa que vai transformar a forma de você olhar e pensar sobre educação de qualidade no Brasil. Estamos aqui com Daniel Castanho, que é presidente do Conselho da Ânima, que é o maior grupo do Brasil, o maior ecossistema do Brasil de educação de qualidade. E Isso. aí, Daniel? Que legal te ter aqui. Muito Que obrigada mesmo prazer, pela meu, presença. uma honra Muito enorme bom estar aqui com mesmo. você, que incrível. Muito bom, muito bom. Enfim, Deixa eu te falar, claro. muito bom você vir para cá, porque a gente adora falar sobre educação. Essa semana nós tivemos algumas pessoas falando sobre educação, e o É. Brasil precisa de educação para mudar a situação do país, né? A única coisa que vai mudar o Brasil é a educação, você não acha? Enfim, eu sou suspeito para falar, porque eu sou apaixonado por educação. Até Cris, eu sempre falo isso, eu falo, educação para um país não pode ser prioridade, tem que ser premissa. Né? Pois Quer é. dizer, não é, todo mundo tem que pensar em educação. Não só quem trabalha com educação, mas todo mundo. Aí sim a gente vai poder construir um país completamente diferente. Então, e se você pensar em relação à vida, Ah, eu falo, o que é a vida? Né? O que defina para mim um pouco sobre o que é educação? Eu falo, a nossa vida, a gente está aqui durante um tempo, durante um período, para que a gente possa fazer o quê? Para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, no final, para que a gente possa aprender. Então a vida nada mais é do que um tempo para que a gente possa, através das verdade. experiências que a gente tem, aprender, crescer, né? Através das coisas que você vive todos os dias, inclusive através dos fracassos. É, eu falo que a gente é consequência de tudo que a gente aprendeu na vida, né? O que a gente viveu na vida. É isso. Né? E aí, por exemplo, eu falo que existe o fracasso bem-sucedido. Aquele que a gente aprendeu com ele. Verdade. Né? Se você não aprendeu nada, realmente é um fracasso. Então, se eu perguntar para você, você mudaria alguma coisa na sua vida olhando para trás? Quando você para pra pensar de maneira profunda, fala, não mudaria nada, porque se você mudasse alguma coisa, você não seria quem você é hoje. É, com certeza. Né? Então, eu acho que essa é a grande beleza da vida. Então, se isso é a educação, se isso é aprender, quem sabe a gente trabalha com a coisa mais nobre do ser humano, que é a capacidade de sonhar. Yes, E ao maravilha. sonhar, A gente, vamos bater palmas, cara. realizar, É isso aí. imagina, realizar Maravilhoso. alguma Tá coisa e fazer certo. diferença na vida das pessoas. Tá certo, mas antes de a gente falar disso, eu quero saber de você. Quem é Daniel Castanho? Ah, Agora eu quero sabe ver. que essa é uma das Agora eu perguntas quero mais ver. difíceis, Eu tô né? sabendo, por isso que eu fiz logo no começo. É, Pra então, te tirar imagina. da zona de conforto de cara, assim. É, mas eu poderia dizer, eu acho que eu sou uma pessoa apaixonada, inconformada, né? E tento, de alguma maneira, ser competente no que eu faço. Né? Mas eu falo que, agora, eu acho que eu sou, a gente tá falando disso aqui agora, né? Fruto de todas as experiências, vivências que a gente passou na vida. Mas eu sou apaixonado, eu sou um inconformado em relação a tentar transformar a educação do Brasil. Então, eu acho que meu propósito de vida é, quem sabe, duas coisas. Transformar o Brasil pela educação, transformar a educação do Brasil. Né? Você tem que mudar o que a gente tem hoje. A gente está num momento de maior disrupção da história da educação dos últimos 500 anos. Tá precisando, né? Né? Não, tá. Completamente, a gente pode falar um pouco sobre isso. É. Mas eu sou uma pessoa que eu nasci em Sorocaba. Meu pai é diretor da escola. Então eu nasci sendo filho do dono da escola. Né? Se eu ia bem é porque eu tinha roubado a prova, sabe aquele negócio? Então, se eu ia mal, né? Como pode? Nem cara... a prova você roubou, você é tão bobo, você nem roubou a prova, mas enfim. E aí eu cresci um pouco com a educação, almoçando e jantando, falando sobre educação. Eu resolvi, justamente por ter sido filho do dono da escola, empreender em outras áreas. Eu tive restaurante, trabalhei com internet, a gente quebrou, fez um monte de coisa. Morei fora. Mas aí eu dava aula, eu fui professor de matemática, física, química, que legal. estatística. Vai, isso eu né? não sabia. Enfim, eu sou professor, né? Eu amo a aula, enfim. E aí, em 2003, a gente comprou uma instituição em Belo Horizonte, a UNA. A UNA, ela faturava 30 milhões e devia 35. Devia 5 para a agiota. Nossa. Tinha 300 funcionários e 3 mil alunos. Né? Eu estava praticamente quebrado. Quebrada. E a gente comprou, a gente tinha acabado de quebrar também. Porque a gente tinha 3 empresas de internet, a bolha acabou em 2001, 2002, e a gente tinha acabado de quebrar. Mas o que sobrou quando a gente quebrou em relação à internet? Umas 10 pessoas totalmente diferenciadas que tinham acreditado e estavam junto com a gente.
E com essas pessoas é que a gente foi. Então tudo não foi com dinheiro que a gente comprou, foi com as pessoas, indo para lá e falar, cara, vamos fazer o máximo que a gente puder. Pra Né? virar esse jogo aqui. Né? Isso também foi uma coisa legal. A gente nunca colocou meta. A gente ia fazer o máximo que a gente pudesse. O melhor que a gente pudesse. Então a gente nunca deu menos do que o máximo. Né? Era isso. E aí foi trabalhando bastante, deu sorte, algumas coisas, aquela coisa Sei. toda. Né? Sorte, me achou trabalhando. Eu sempre falo que a sorte sempre acha a gente trabalhando. É isso. Eu sei que depois a gente reestruturou a UNA começou a crescer muito, depois a gente comprou uma outra, também na mesma situação, a Unimonte em Santos, também estava. Depois comprou a UniBH em Belo Horizonte em 2009. O UniBH, então, estava 5 meses sem pagar salário, os professores em greve. Eu entrei no auditório, eu lembro que tinha 700 pessoas e tinha que convencer os professores a voltar a dar aula, avisando que a gente não ia pagar o salário atrasado, que a gente não tinha dinheiro. Então, no começo, foi muito de reestruturação. Depois, enfim, a gente foi crescendo. Em 2013, a gente abre capital. E hoje, a gente tem 400 mil alunos. Então, saiu de 3 mil para 400 mil. Né? Tem 18 mil pessoas trabalhando conosco. Que maravilhoso. A gente está entre as 100 melhores empresas no Brasil inteiro. Enfim, então... e aí tem coisas muito legais. E essa é um pouco da história, né? Mas eu acho que não é isso que me define. Né? Eu estou falando muito porque a Ânima é algo que... Faz parte da gente, obviamente, né? Me construo ali no dia a dia e tudo mais. Então, contar a história da Ânima é como se eu estivesse contando a minha história também. Porque quando você me pergunta, mas eu acho que é o que está por trás. O que está por trás é o que nos moveu, o que me move, entendeu? Quer dizer, então, eu tenho outras escolas também, tem algumas escolas, tem Castanheiras em Alphaville, a Lumiar, tem algumas escolas aqui em São Paulo, interior, sou sócio do meu irmão num grupo, outro grupo de educação, enfim. Acabo, de alguma maneira, estar totalmente envolvido com a educação, porque, como eu descrevi aqui no começo, é a coisa que eu sou mais apaixonado. Mas é um pouco isso. Eu acho que é o desejo de querer... Eu falo que a gente não é o que a gente junta, a gente é o que a gente espalha. Né? Então, o que eu procuro é sempre... espalhar isso. O que me define, quem é o Daniel, acho que é uma pessoa que quer, de alguma maneira, impactar mais, transformar mais, ajudar a, enfim, fazer com que o mundo seja diferente, é isso. Muito bom, maravilhoso. Deixa eu te falar uma coisa, a educação, realmente, quando você falou de momento que está se transformando e tal, quando a gente olha para os mercados em geral, é um mercado, parece um pouco da aviação, né? Que o mesmo avião que a gente voa e demora 12 horas para chegar na Europa, desde que o mundo é mundo. E a educação está mais ou menos assim. Desde que eu estudo, é aquela lousa com a professora falando e tal e tal. E hoje parece que isso está começando a mudar. As matérias, estão repensando as matérias, repensando. Eu tenho sido chamado para fazer um monte de coisa de empreendedorismo para as escolas e tal, que eu estou achando maravilhoso, né? Porque eu sinceramente acho que empreender é o futuro do Brasil. Então, quando você vê as crianças já falando de empreendedorismo desde a escola, eu acho maravilhoso. Entrei de sócia num cara que está fazendo uma empresa está fazendo uma Olimpíada de empreendedorismo para as escolas. Então, aí a gente dá aula de empreendedorismo, ensina o pessoal a fazer pitch, não sei o quê, por causa da Olimpíada. E eu entrei por isso, porque eu tenho esse propósito mesmo de espalhar essa coisa de empreendedorismo. Mas então eu queria te perguntar, como é que é essa transformação que tem acontecido? Bom, a gente tem bastante tempo. Um pouquinho, pelo menos. Não, vamos lá. Não, mas eu acho lindo. Deixa eu começar pelo gancho que você trouxe. Tá? Para mim tem uma diferença entre empresário e empreendedor. Sim. Empresário arrisca seu dinheiro, ele arrisca o capital, tal. É isso que é empresário. Empreendedor é a gente que ele trabalha por uma causa, por um propósito, em querer fazer diferente. Tem empresário que não é empreendedor. Sem dúvida. Tá? E tem empreendedor que não é empresário. Aquele que arrisca o CNPJ do outro. Eu falo que na Ânima a gente só tem empreendedor. Eu não tenho funcionário. Eu tenho 18 mil empreendedores. Eles estão arriscando com o CNPJ do outro. Inclusive, a gente fez isso. Quando a gente abriu o capital, por exemplo, a gente deu ações para todos os funcionários. Todos. Fizemos agora um follow-on, a gente doou ações. Doação. Meu imposto de renda 2014 tinha 111 páginas. Doação. Para todo mundo que trabalhou com a gente. Que maravilhoso. Entendeu? Foi incrível. Né? E aí, eu acho que é muito legal. O que é, a hora que você está falando, essa mudança da educação? Vamos lá. Você tinha... na queda do Império Romano,
falaram, o mundo está completamente zoado, está aquela confusão, tal. E aí, principalmente, a igreja resolveu estruturar um pouco a escola e falou, cara, não dá para cada um pensar uma coisa, a gente tem que organizar aqui um pouco isso, essa bagunça toda está acontecendo por conta disso. E aí criou suas escolas, né, muito mais dogmáticas, eram as escolas religiosas, coloca todo mundo em fileira, que você não pode, e aí eu vou te ensinar o que você Eu precisa. tomava reguada na perna, Sim. nunca vou esquecer. Pois é, então Eu você saísse da imagina. fila. Você imagina que coisa. É, a fila. Tal. Eu tinha uma fila, você virasse da fila, saia fora da fila, a mulher vinha com a reguada e para, régua na perna. Mas Isso veja. sem pouso, no colégio que eu estava aqui, Mas, em São Paulo. você falou agora de fila? Veja. Então você imagina, todo mundo em fila, senta um atrás do outro, toca um sinal. Você sai em fila, vai tomar um sol, volta. É um presídio. É quase isso. Grade, olha o nome, grade, igual presídio. Disciplina. Cara, são os termos da escola. E realmente foi isso, assim. Então você tem um modelo onde todo mundo fica de uma maneira passiva. Você entra na escola e aí tá lá a criança criando, ela pega uma cadeira e fala, isso aqui é meu castelo. Chega o professor e fala, cadeira é feita pra sentar. Desmonta, acabou. Senta já aí. Senta aí, não é Fica castelo quieto. nada. Quer dizer, vai destruindo a sua criatividade. Putz, Quer verdade. dizer, então, a escola ela foi moldada para que todo mundo saia sabendo exatamente a mesma coisa, oferecendo a mesma coisa para todo mundo, independente, na mesma velocidade. Mas eu sei muito matemática e pouco português. Né? Não interessa. Então, na minha aula de matemática, eu faço exercício e fico lá chato, na aula de português eu fico boiando porque eu não consigo acompanhar. Então, você não respeita, não existe a personalização. Olha como é que era diferente na Grécia. Na Grécia, a educação era os mestres, eles eram educação individual. Ele ia te provocando, ia provocando o aprendiz. Só que era uma educação personalizada para poucos. Depois fez uma educação massificada, padronizada para muitos. E hoje a gente tem a possibilidade de fazer uma educação personalizada para muitos. E essa é a grande mudança. Primeira. A segunda é que assim, ó, a gente aprendeu de uma maneira passiva. O professor ficava falando e a gente ficava anotando. E assim, ele transmite conteúdo, ele cobra uma prova essa que tem gabarito, ou seja, tem resposta certa. Se tem gabarito, cabe no algoritmo. E se cabe no algoritmo, a inteligência agora artificial vai fazer melhor que você. Então, a inteligência artificial faz tudo que é padronizado, que cabe no algoritmo, ela faz melhor. A escola está preparando você para caber no algoritmo. Então, esse é o grande problema que a gente tem hoje. Por isso que a escola precisa se reinventar. Porque o que ela está preparando, a inteligência artificial vai fazer melhor. Vai superar. Agora, o que a gente precisa fazer? Precisa usar a tecnologia para que você possa... Esquece esse negócio de ensino à distância, presencial... enfim, não é nada disso, não é? A ensino à distância hoje está ensinando exatamente da mesma maneira. Antes senta todo mundo ali na sala, e agora o ensino à distância vai lá e coloca todo mundo no Zoom, no Meet, não sei o quê. Um monte de quadradinho. Igualzinho. Igualzinho. Assim como aconteceu na Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial pegou o modelo antigo, que o professor dava aula de tudo, e falou, não, vamos agora otimizar. Então, um dava de matemática, outro de geografia, outro de física, não sei o quê, tal. A Revolução Industrial pegou exatamente o modelo antigo e trouxe uma eficiência maior, digamos assim. E agora a gente está pegando exatamente esse modelo e trazendo no ensino à distância. O que precisa fazer? Uma disrupção. A proposta de valor da escola não é entregar conteúdo, cobrar uma prova e dar um certificado. A proposta de valor da escola é ser um grande mentor. Ajudar você a descobrir quem você é. Então eu diria que são 3 coisas. Inclusive, numa conversa com o Yuval Harari, a gente falou sobre isso. Né? Ele esteve aqui, bati um papo com ele, enfim, eu entrevistei ele no negócio, e aí foi muito legal. Que ele falou, primeiro, o que a escola precisa fazer? Despertar a curiosidade, o desejo em aprender. Sabe assim, ó, o tesão em saber coisas que você não sabe. Isso é que é incrível. Verdade, né? Então, primeiro você nem sabe o que você não sabe. Depois, você tem que saber o que você não sabe. Uau! Então, a escola mostrou o que você não sabe. Aí você começa a saber o que você sabe. Sabe aquele, olha, agora eu Isso é que eu já sei. E aí chega num outro estágio, que é você nem sabe o que você sabe. Se eu perguntar pra você não sabe que você sabe andar. Você não sabe que você sabe dirigir. Porque já se tornou uma coisa tão... automática. Então, isso aqui é a beleza, são esses estágios. A escola serve para fazer essa evolução do não saber o que você não sabe
né? Até você Até saber. você não saber o que você sabe, de tão incrível que é, e essa despertar essa curiosidade. Então, a segunda coisa, que tem tudo a ver com o empreendedor e o que a gente está falando aqui, que é como lidar com o erro, né? Então, Com muitas vezes, fracasso. com fracasso. Muitas vezes o erro te trava. Não, o erro tem que te desafiar. Isso a Então, escola antiga fazia maravilhosamente bem para destruir as para pessoas. destruir, Nossa né? Senhora. E aí, não é que você tirou 8, você errou 2. É assim, né? É o que você errou. É sempre assim. Então, a pessoa que joga basquete, vai lá, errou. Não tem problema, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. Né? E essa questão do esporte, né? Da disciplina. Por isso que o esporte é muito bacana para depois você aprender a lidar com o erro depois. Então você vê que um monte de empreendedor, muitas pessoas de sucesso Fazer esporte. fazem esporte. Eu falo isso sempre. Porque ela aprende a lidar com o erro e com o fracasso de uma outra E maneira. modela o erro, e modela o acerto. Claro. Faz de Claro. novo, Você- até Exatamente. fazer certo. Né? E a terceira coisa é você ter equilíbrio emocional em situações não familiares. Isso também é incrível. Então, no final, eu podia resumir que é flexibilidade mental e equilíbrio emocional. Tudo na escola tem que fazer com que você, de alguma maneira, desenvolva essas habilidades. E aí, para falar em 30 segundos, tem algumas dores da sociedade hoje, né? Então, por exemplo, como as redes sociais foram baseadas no algoritmo do e-commerce, elas só mostram aquilo que te dava no e-commerce a maior probabilidade de você comprar. Você sabe disso super bem, né? É expert nisso. Enfim, as redes sociais só mostram o que você deu um like. Quem que você... Daí você fala, todo mundo pensa igual a mim. Todo mundo quem? Todo mundo que você deu um like, que apareceu. E aí as pessoas estão ficando muito polarizadas. Né? Então, e não é só polarizada a respeito da questão política, é polarizada em relação a tudo. Né? Eu gosto de montanha, eu gosto de praia, porrada. Estão se formando eu nicho. gosto de... Então, nichos e nichos. Isso. Então, a sociedade está ficando muito menos tolerante. Qual que é o papel da escola? O papel da escola é você, de alguma maneira, quebrar isso. Então, quando eu falo, por exemplo, por que muitas vezes você fala assim, meu filho estuda na mesma escola. Que escola seu filho estuda? X. O meu também. Nossa! Que série que ele tá? Na 7ª. Meu também. Aí você pergunta pro seu filho e fala, não, mas ele tá na 7ª B. Eu tô na 7ª A. E eles não se conhecem. É um absurdo. Então a escola precisa quebrar as séries. As pessoas precisam trabalhar por projetos, por desafios, para dar significado. Então, assim, a hora que você repensa a escola, você não vai entrar mais no curso de administração, direito e engenharia. Você vai entrar na universidade. Você vai ver aquelas 5.000 competências. E você vai entender, primeiro, quem você é, desenvolver o autoconhecimento para desenvolver a autoestima, para que você não tenha medo de arriscar, de ousar e seja protagonista da própria história. E possa E escolher aí as sim você matérias vai... que você quer. Isso, e aí você vai definir o seu percurso formativo. E mais uma coisa. A gente, espero que sim, né? Ainda mais tomando colágeno e tudo mais. Nós vamos que viver você faz, 150 a gente anos, vai viver querido. 150 anos. Vamos. Né? Mas a geração que tem hoje 10, 11 anos, é certeza que eles vão viver. A idade média vai ser mais de 100 anos. Você acha que ele vai parar de estudar com 22 anos, vai se formar? Não, ele vai estudar a vida inteira. Então, primeiro resumido assim, a escola vai trabalhar não mais por disciplina, vai trabalhar por projetos, onde cada um vai desenvolver as suas competências de maneira holística. Você vai definindo o seu percurso formativo, escolhendo o que você quer fazer. É claro que no ensino básico você tem que fazer, ampliar. Eu só gosto de matemática, então não vou estudar nada de biologia. Não, você vai porque você precisa ampliar as suas... despertar a curiosidade. Então aqui é no despertar da curiosidade, para que você descubra, e quanto mais experiências você tiver diversa, melhor é. A escola deveria ter aula desde teatro, até cinema, até esportes, até as próprias conteúdos que a gente tem hoje, mas tudo para despertar a curiosidade. Aí sim você vai ver onde você mais gosta, entendendo quem você é. E onde você tem maior afinidade. Aí você vai afunilando, e aí sim você consegue afunilar, ser muito bom em alguma coisa, mas generalista no outro. E a partir de que idade? Porque tem o começo, né, da criança até uns 5, 6, 7 anos, já precisa ser alfabetizado e tal, que aí é dali que depois começa a abrir os horizontes para que ela consiga olhar, né? Você imagina isso A própria desde criança, o infantil,
Todo mundo fala, não, infantil, eu vou colocar meu filho numa escolinha ali barata, depois eu coloco ele para passar no vestibular. Nossa! Não, é a Né? hora que você O forma a infantil criança. é É a quando você formação. amplia esses seus horizontes, quando você explode as sinapses. Quer dizer, então, quanto mais experiências diversificadas você tiver, melhor. Quando alguém me pergunta assim, Daniel, me recomenda um livro. Eu falo, analisa os últimos 3 livros que você leu e lê alguma coisa completamente diferente do que você viu. Você leu 3 livros sobre gestão? Então não lê mais nada sobre gestão. Chega. Nenhum chega, né? Então lê algo completamente diferente. Por quê? Porque aí você vai ampliando, você vai sempre ampliar, e é isso que a escola precisa fazer. Então, é assim, é claro, a Base Nacional Curricular, né, a BNCC, ela fala o que você precisa. Claro, você precisa aprender todas as questões de matemática, de física, mas não é... Veja, você não tem que ensinar matemática, você tem que ensinar através da matemática. Você tem que ensinar através da história. E a gente vai lá e explica, olha, sistema feudal. Aí ele vai lá, porque é isso, que é aquilo. E a data que aconteceu, e não sei o quê. E quando que foi a Revolução Francesa, quando aconteceu a Revolução... Aí, esquece isso. Assim, a pergunta deveria ser, que semelhanças ou diferenças você vê hoje em relação ao sistema feudal com o que a gente está vendo hoje em relação dentro das empresas? Nossa, mãe. Com o que você vê hoje em relação à sociedade? É isso que você deveria ver. Que cenário que existia antes da Revolução Francesa que você acha que pode existir agora dentro de uma revolução, comparando a quem vive nas favelas do Brasil? Então, quando você faz esse tipo de correlação, fica muito interessante você entender a história para que você compreenda alguns movimentos hoje. Quando você não vai dar matemática, mas você vai dar educação financeira, você tem que ensinar a adiar a satisfação. Porque adiar a satisfação é que você ensina, você ter uma outra postura, e aí sim você... Nossa, eu entendi. Então você tem que explicar juros para que ele não tome empréstimo, para que ele... Os juros, não é? Olha, vamos lá. E aí os exercícios de juros olha, o Joãozinho pegou ali R$1.000 e depois de 7 meses, com juros de 7%, quanto que ele pagou? Para que serve aquilo? Ele falou assim, se você quiser comprar... O que você compra? Um álbum de figurinhas. Tá bom, então se você fizer isso, a probabilidade. É melhor você trocar tantas figurinhas sabendo que o seu álbum falta 70 para terminar. Qual a probabilidade de você abrir e comprar uma figurinha e abrir? Então você vai chegar à conclusão que se você trocar 17 figurinhas por uma, é melhor do que você comprar mais a figurinha na banca. Então, quando você usa todo esse conteúdo para que, de alguma maneira, você... português, né? Você está ensinando estratégia. Está ensinando estratégia. E assim, significado. Significado. Você só aprende o que você tem ou curiosidade ou necessidade. Então, gere as necessidades. Olha, eu queria, pai, acho que aqui no nosso condomínio agora estão reformando, eu queria que tivesse uma sala de game. Sério? Escreva uma carta, filho. E aí você ensina a escrever a carta, e aí aquilo lá criou um propósito. E aí ele vai ter o desejo de querer aprender. Como é que faz para escrever uma carta? Como é que faz para escrever uma carta? Né? Como é que você faz? E isso é muito legal. Então, tudo que tiver significado, e por isso que eu acho que a escola, a universidade, também, uma outra coisa que vai acontecer é a palavra indissociabilidade. Isso eu nem sei o que é isso. É ser indissociável, você tem que estar totalmente integrado. Né? A escola e o mercado de trabalho, e as empresas. Então, o que a gente tem feito? Para te dar um exemplo, a gente pegou, por exemplo, fez uma parceria com o Gerando Falcões. E assim, tem mais de 300 empresas que a gente tem parceria assim, na Anima, para dar um exemplo. Então a gente pegou quais são os 8 desafios do Gerando Falcões para acabar com a favela. Tem desde empoderamento feminino, até educação no primeira série, até mobilidade e tal, até a construção de casa, enfim. Então tem 8 áreas. A gente pegou todos esses desafios e colocou para todos os nossos 400 mil alunos. E falou para eles, se alguém conseguir solucionar, né, o que você está aprendendo? Aluno de arquitetura vai tentar fazer uma casa com garrafa PET, não sei o quê. O aluno de tecnologia vai desenvolver software para ajudar a questão na favela. Enfim, o que quer que seja. E aí agora o aluno ele pega o que ele está aprendendo e transforma na realidade. E a coisa mais legal, que eu acho que isso que seria o ecossistema como um todo. As melhores ideias
passam por uma banca e a gente criou a Anima Ventures e a gente investe para que seja um projeto social, para que vire uma startup social. Isso é Impacto. muito incrível. Então você tem aluno de mestrado, aluno de doutorado, fazendo tese, dissertação, tal, ajudando a solucionar problema da comunidade. O TCC de vários alunos Quantas em tem todas as dessas carreiras. já? Tem várias soluções e tal. Não, mas já tem várias empresas assim investidas? Já tem Não, várias? não. Tá começando agora? Tá começando. Ai, que né? legal isso. A gente criou o Anima Ventures há 2 anos, 1 ano e meio, né? E aí é muito legal. Então, mas das iniciativas tem várias, tem um monte de projetos. Imagina, eu surgi incríveis. 500 coisas. Então, quando a gente fala de fomentar o empreendedorismo nada mais é do que a pessoa deixar de ser passiva e ser ativa. Porque ela vai para essa escola que eu te falei, vai deixando lá quadradinha, acaba com a criatividade e tal. E aí ela sempre pergunta, professor, e fica lá brigando por nota, não sei o quê, tal. O professor me fala o que eu preciso saber, o que eu preciso aprender. O objetivo ele é só passar de ano. O professor passa Ele não uma tem lista, outro olha que objetivo. loucura, ele passa uma lista de exercícios e fala, na prova vai cair 10 essa lista de 30. Meu Deus, eu não tô aprendendo nada. Não, ele só quer passar de Só ano. quer passar de ano. É. Aí, o que acontece? Ele chega na empresa e ele fala, e aí, chefe, o que eu preciso fazer? Porque Pra passar de ano. Pra ganhar um pouquinho mais. É. E aí, do mesmo jeito que ele brigava por nota, agora ele briga um pouquinho por salário. Ah, mas melhora um pouquinho, mas não sei o quê, mas eu mereço. Fica 3 anos e não tem nem coragem de pedir alguma coisa. Meu Deus. E nem de criar, nem Né? inovar. Né? Então, agora, as empresas precisam criar esse ambiente fomentando a inovação. Eu falo dentro da Anima, sempre falei, né? Cargo não entra em reunião. Não entra em reunião. Por quê? Porque se entrar em reunião, a pessoa maior vai definir. Ela não define nada. Quem define é quem mais sabe sobre aquele assunto. Várias vezes eu entrava em reunião e a minha opinião é uma a mais. Mas você tem que viver isso. Eu falo que é igual jogar tênis. Se você jogar com alguém que é pior que você sempre vai ganhar. Mas vai ser aquele jogo meio ping-pong. É. Né? Se você jogar com alguém que é melhor que você, ou tão bom quanto você, o seu jogo, nossa, melhora muito. Às vezes você vai ganhar, às vezes você vai perder. Você tem que abrir mão disso. Meu pai dizia que a gente tem que morar sempre no primeiro andar do prédio, né? Se você morar na cobertura, você sempre vai ser o melhor de todos, não aprender nada com ninguém. Exatamente. Então você tem que estar sempre o pior de todos para aprender. É verdade mesmo isso. É muito Então, melhor, porque aí você consegue trocar, aprender e tal. Você sabe que você estava me falando, caiu um monte de ficha na minha cabeça de que eu nunca tinha pensado. Eu era a maior revolucionária desde criança. Em todas. E eu estudava no colégio britânico, que na época era britânico mesmo, hoje já está mais, né? Ninguém estudava em colégio bilíngue naquela época. Então eu só tinha amigos gringos, porque era só filho de gringo que estava naquele colégio. O colégio não era nem reconhecido pelo MEC. Então, eu estava lá, não sei lá, porque minha mãe queria que eu aprendesse inglês e me pôs lá. E eu estudei ali desde criança. E aí, era super, assim, o vestidinho cinza, com a badge, com o cinto, com isso, com a meia 3/4, com não sei o quê, com gravata. Eu usava gravata para ir para a escola. Era super quadrado. E eu vivia pondo umas coisas no uniforme. Eu tomava bronca todo dia. Eu tomava coisa porque eu punha uma flor amarrada no uniforme, eu punha o cinto virado do avesso, eu punha a meia curta em vez da comprida. Sabe quando você não aceita se encaixar dentro daquele quadradinho? Você estava falando, eu estava caindo na minha ficha. Depois eu fui para o Rio Branco, que foi a única escola que me aceitou, porque eu não estava numa escola não reconhecida. Então foi a única escola que me acertou. Aí eu fui para essa escola Rio Branco, também de novo de uniforme. O vestidinho era azul marinho, uma saia azul marinho, com uma blusa e tal. Aí eu pus uma camiseta listada em cima da camiseta do Rio Branco. Eu chegava na porta, o cara não me deixava entrar, entrar pela porta da frente, eu tomava bronca, tomava anotação. Mas eu nunca aceitei ficar. E aí, se Lógico. você vai ver, eu sou uma pessoa inquieta até hoje, eu não aceito status quo de nada. Mas é isso. Então, você estava falando um negócio, e eu adoro um conceito que fala assim, ó, o oposto de pertencer é se encaixar. Então, o oposto de pertencer é se encaixar. Tem pessoas que se encaixam e para se encaixar, ela abre mão de quem ela é. Esse para mim é um dos nossos maiores problemas. E aí ela não pertence. O pertencer é você ser quem você é. No ambiente onde você está. Então, uma coisa que eu sempre falo aí na Anima é assim, ó, não vista a camisa da empresa. Traga a sua e ela tem que combinar com o resto. E a gente tem que criar um mosaico. E isso
É uma diferença muito grande. Não, você tem que vestir a camisa da empresa. Não, você não tem que vestir a camisa de empresa nenhuma. Você tem que trazer a sua. E eu sou Sorocaba, e ela tem que ornar. Tem que ornar. Tem que combinar com o resto. De maneira harmônica. E a gente nada mais é do que um grande mosaico. Um mosaico que vai aprendendo com todo mundo. Maravilhoso. Mas aí você tem que desenvolver essa cultura dentro da empresa. Né? Então, há uma grande diferença. Mas não é todo mundo vestido com o coletinho. Não, com não, coletinho não. de... Como é que chama aquele coletinho da Faria Limers? Os coletinhos. Porque todo mundo, para pertencer, põe o raio do colete. Mas por isso que você entende? Ou põe para se encaixar. Ou a escola tal tem que usar o tênis Nike verde, ou a outra acha que tem que usar a pulseira, não sei. Mas aí, por isso que eu tô falando, aí é se encaixar e não pertencer. Porque para você pertencer de verdade, é você ser quem você é. E tá tudo bem lá dentro. Tá tudo bem. Isso, então, por isso que eu falo que é o oposto. Quem se encaixa não pertence, porque ele teve que abrir mão dele mesmo. Ele se afastou da sua própria essência. Aí a gente cria essas bichos que são uma coisa completamente oposta, porque é só para agredir ou para dizer não quero. Não... Então, mas isso é criação da própria obrigação de querer fazer as pessoas se encaixarem. Ela sai para o lado oposto, talvez. Exatamente. Então, olha só. E aí, para isso, você precisa criar uma cultura que todo mundo aprende a ouvir. Ouvir, né? Ouvir é você escutar alguém que pensa diferente de você e refletir sobre aquilo. Tem gente que ouve e tem gente que só espera a vez dele de falar. Ele não tá escutando nada. Não ouve nada. Ele tá sempre lá só esperando a vez dele de falar. Então você falou, ele não tá escutando nada que você tá falando. Então, o ouvir é escutar algo diferente. Não é nem escutar o que você pensa com outras palavras. Escutar algo diferente do que você pensa, refletir sobre aquilo. E aí, por isso que eu também falo. Numa reunião, olha só, se todo mundo pensa da mesma maneira, então você não precisa de todo mundo. Concorda? Nem precisa de reunião. Nem precisa de reunião, né? Então, quem é que vai para a reunião? Quem pensa diferente. Então, muitas vezes a gente vai aprovar alguma coisa. O que é a sua tendência natural? Eu vou convidar aqueles 3 pessoas para reforçar meu pensamento para eu ganhar na reunião, para eu convencer os outros na reunião. Não. Faz o seguinte, convide quem pensa diferente de você. E escute, mas por quê? Muitas vezes eu faço uma reunião só com perguntas. Nenhuma afirmação, nenhuma resposta. Só com perguntas. Ao invés de eu falar, eu acho que a gente deveria... pintar de verde. Pintar de verde. Eu falo, que cor? Por que você acha que a gente deveria pintar de laranja? Por que não pintar de verde? Porque aí você provoca a reflexão do outro lado, trazendo ele com o mesmo pensamento que você tem, quem sabe. Ou ele pode dar uma resposta, seja tão bacana, que você mude sua opinião. Ou cria uma terceira. Então, quando você chega afirmando, muitas vezes você vai criando muros. Você tem que criar pontes. Uma técnica muito legal de criar ponte é você só fazer uma reunião fazendo pergunta. Então, as reuniões mais difíceis que eu só faço perguntas. Uma coisa legal. Nossa, isso eu vou testar. Pode testar. Eu vou testar, porque realmente deve ser muito interessante. E é legal. Então você não afirma que deve ser verde. Você pergunta por que ele acha que não poderia ser verde. Por que ele acha que deveria ser laranja. É automático você... Né, que a gente tem muita experiência, já viu muita coisa. Você olha uma coisa e fala, já sei que isso aqui tem que ser assim que vai funcionar. Mas pode ser que hoje ou amanhã isso não funcione mais daquele jeito. As coisas estão mudando muito rápido mesmo. Então, às vezes, o que você sabia, que você aprendeu, ou que funcionou 10 vezes, pode ser que agora não funcione mais. Eu já cheguei várias... Eu falo uma brincadeira, né? Eu falo assim, olha, não necessariamente o que eu defendi hoje, eu vou concordar amanhã, né? Então, por quê? Não é isso. Não, então você... Muda de ideia. Muda de ideia, você Eu mudo de ideia. Claro. Eu mudo. Então, você fala assim, é muito legal isso. É muito legal você refletir sobre, é muito legal você ter a humildade de entender que existem pessoas... E esquece que não tem nada a ver com cargo. Tem a ver com experiência de vida, não tem a ver com grana, com cargo, não tem a ver com experiência de vida, tem a ver com quem entende mais sobre aquele assunto. Isso é muito legal. Agora, você não acha que está mais difícil contratar gente legal? Assim, pessoas que estão realmente comprometidas? Eu tenho sentido uma certa dificuldade de contratar pessoas comprometidas. Eu vejo que a pessoa está meio... Estou aqui, posso estar ali amanhã, ou posso, de repente, ir para não sei aonde, ou posso, sei lá, fazer o quê. Ele não tem aquele tesão pelo negócio de falar, não, eu vou entrar aqui, vou transformar, vou fazer, vou ficar, sabe? Não sei, eu tinha pessoas que trabalhavam comigo, sei lá, 20 anos, 15 anos, 10 anos. Hoje eu vejo
que as pessoas com muito pouco tempo têm muita pressa para fazer as coisas, eu acho que tem, imediatista demais. eu acho que a gente está passando por algumas mudanças grandes. Então você falou agora um negócio muito legal. Quem sabe nossos pais, o sucesso para eles era entrar numa empresa e depois de 30, 40 anos se aposentar na mesma empresa, ou se foi empreendedor também ficou a vida É, inteira naquele negócio, enfim, né? Hoje você vê que quem tem 40, 50, 60, enfim, é, ele trabalha 10 anos num lugar, 8 no outro, é, 12 no outro. Então a carreira tá assim. E eu acho que o pessoal mais jovem vai trabalhar por projetos. Projetos que têm um significado. Tem que ter começo, meio e fim. Né? E isso, para mim, vai acontecer para tudo. Vai acontecer desde as questões pessoais, que casamentos, dura muito menos. relações. Né? Não é que dura menos, né? Que seja eterno enquanto dure. Não, eu Seja acho isso mais também. Até intenso. no Seja. relacionamento, então, é a coisa mais difícil que É, tem, porque, na verdade, as pessoas vão evoluindo, a vida vai mudando, sim, e às vezes cada um vai pensando diferente. Você não consegue pensar 40 anos igual. exatamente. Não dá. Né? Então, Ainda mais quem tem vida louca assim, você vai mudando, você vai aprendendo, e aí às vezes desconecta. então, mas a mesma coisa vale para a empresa. E os Mas interesses vão. Agora, assim, eu acho que assim. Você vai estar aqui, vamos construir um projeto durante 20 anos. Não. Mas assim, enquanto você tiver, que seja eterno enquanto dure, que seja assim, apaixonante, que seja incrível, que seja é, o melhor lugar que você pode estar. Então, assim, onde você deve estar? No melhor lugar que você puder estar com os recursos que você tem naquele momento. Se depois você mudou, aprendeu outras coisas e não tem nenhum problema. Então a vida, eu acho que ela é esse conjunto de ciclos e experiências que a gente vai vivendo. Então, e tem um negócio que eu falo assim, na verdade minha esposa que fala, a Tereza que fala, o que segura o gado é o pasto e não a cerca. Tem que ser legal. Não é a cerca, não é porque você fez um contrato, não é porque sem você assinou um dúvida. negócio, não é porque você tem que continuar casado, porque você falou na frente de não sei quem. Esquece. Tem que ser divertido, Tem que tem ser que ser legal. gostoso, né? Tem que, enfim. E aí tem uma coisa que a gente estava comentando um pouco, que para mim é a coisa mais preciosa, a gente estava falando sobre isso, né? A coisa mais preciosa do ser humano, mais valiosa, assim, é a liberdade, né? Já escutei você falar que é o tempo, eu Não, concordo, mas é né? que liberdade de tempo é muito Mas próximo, é né? liberdade, né? Agora, muitas vezes você acha que tem liberdade, porque você tem liberdade financeira, liberdade cognitiva, liberdade de mobilidade, de ir e vir, liberdade intelectual, enfim, mas você é refém do seu ego. Então, eu conheço muita gente milionária pobre, que a única coisa que ele tem é grana. Eu Quer também dizer, é isso. Então, conheço. você tem. Aí você fala assim: Infelizmente. nossa, eu comprei esse carro. Comprou porque ele tem o prazer de comprar, porque ele quer comprar? Ou simplesmente para mostrar para os outros que ele comprou? Tá nem aí com os Né? carros. Eu sou o cara que não sei o quê, e faço, porque eu tenho fama de ser o gostosão, tal, tal. Daí o cara não consegue ficar casado. Por quê? Porque, não é porque ele não quer. Porque ele tem que mostrar pros outros que ele continua ainda sendo Oba, o... o bambambam, o comedor. Né? Meu, não é isso. Então, você tá refém do seu ego. Refém de algo que você mesmo construiu. E aí, que eu falei tudo isso para quê? Para voltar naquela questão do se encaixar, do pertencer e resgatar a sua essência. Você tem que entender quem é você, a sua essência. E aí você está próximo. Quanto mais próximo você está da essência, mais feliz você é. A felicidade não é algo externo, É, né? isso Então, sim. tem um conceito que eu amo, que é a origem é que é o nosso destino. Ou seja, para onde Sim. você vai? Você vai efetivamente para sua origem. Você vai resgatar quem você é. Resgatar efetivamente. Então, toda essa busca, e aí eu falei, a vida é um aprendizado. Um aprendizado para quê? Todas as experiências que você tem. Né? E eu falei, não é você juntar, é você espalhar. Para quê? Para que você vá crescendo, vai evoluindo, vai se tornando uma pessoa cada vez melhor, para você se tornar efetivamente quem você é. Resgatar qual que é a sua essência, qual que é o seu verdadeiro papel, que impacto que você quer deixar na sociedade. Agora, como é que a gente faz isso, que é perfeito, concordo plenamente com esse conceito, no dia a dia? Porque, veja, as pessoas falam, mas você tem umas coisas que no dia a dia você tem um dia corrido, você tem conta pra Claro, pagar, você não sei o que, você não consegue colocar isso no seu dia a dia. Eu claro. falo, é verdade.
Mas se você não tiver cultura de inovação, se não quiser discutir o que você está fazendo, se você não questionar cada coisa que você faz e tal, você nunca evolui, você tem que questionar. E tal. Ah, mas eu tenho que eu tenho que fazer a coisa acontecer. Não consigo ficar questionando tudo. E é uma discussão realmente, porque no dia a dia a vida te consome. E quando você vê, você começa a fazer as coisas meio automático, né? E aí, quando você passa a semana, fala, nossa, corri a semana inteira, o que eu fiz de diferente essa semana? Né? Eu me questiono toda vez, o que eu fiz de diferente essa Perfeito, semana? que eu aprendi. Né? Né? Onde... Então, tem Eu um... estou amando essa história do podcast, porque eu aprendo horrores com Não, vocês. é uma delícia, É uma delícia maravilhoso. mesmo, porque eu converso com um monte de gente, cada um me fala uma coisa e eu estou aprendendo horrores. Você sabe que esse negócio de aprender, eu falo assim, se você ficar o cérebro é igualzinho o estômago, se você ficar 7 dias sem comer, você não vai comer 7 refeições no mesmo dia, não cabe. Se ficar 7 dias sem aprender, você não vai aprender muita coisa no 8º dia. Você tem que aprender um pouquinho todos os dias. Então a grande questão é assim, ó, o que você não aprendeu hoje, acabou, foi um dia perdido, você não vai aprender nunca mais. Então, se desafia o tempo inteiro. Eu acho assim, é claro, você tem que, de alguma maneira, resolver um monte de problemas, resolver um monte de coisas que parece que você está andando de lado. Mas você não precisa dar saltos todos os dias. É um passinho de cada vez. E o engraçado é que o pessoal mais jovem é um pouco mais resistente a essa coisa. Eu tenho uma investida numa empresa e tá indo muito bem. Então ela começou lá com 17 anos, o negócio está indo bem, tem 20 e poucos, o negócio está indo bem e tal. E aí eu falo, bom, mas você precisa estudar, você precisa ir no curso, você precisa procurar, você precisa não sei o quê. Não, tá indo bem, tá bom assim, né? Nossa, e aí você olha de fora e fala, nossa, quanta coisa ela não sabe, né? Quanta coisa falta de conteúdo ali para realmente evoluir esse negócio. O quanto essa empresa que está indo bem poderia estar indo muito melhor se ela continuasse estudando alguma coisa. E eu não consigo fazer ela estudar. Você sabe nada. que... Ou aprender, ou fazer reunião de conselho, ouvir as outras pessoas. Vamos montar um conselho externo de pessoas de fora. Não quer nada. Então, por isso que é legal, um conselho externo para trazer... Outro mas assim, eu sempre falo, quando você é menor, monte um conselho, mas não porque você agora vai falar que tem governança, tem pessoas independentes. Não. Mesmo. Faz o seguinte. E eu falo, muito simples, tá? Quem são os professores que você mais admirou? Quem que é o amigo do seu pai? Amigos do seu pai, que você acha que são bem-sucedidos e você acha que é legal? Ou quem que você acredita que você segue na internet ou no Instagram, quer que seja onde for, e que você acha que é incrível? Tente acesso com eles e fala, viu, eu queria te convidar para ter uma conversa comigo sobre o meu negócio. Pessoas que pensam diferente de você. Isso vai ser muito rico. Tolstói tem uma frase que ele fala, tem algumas pessoas que quando entram numa floresta, só enxergam lenha para fogueira. Entendeu? Quer dizer, é um pouco isso. Então tem muita gente que não importa, ele tá lá diante de um negócio incrível, ele só enxerga aquela coisinha pequenininha que é onde ele está focado. Óbvio. Inclusive. Então você tem que ampliar a sua capacidade de enxergar. De observar. Porque a inovação vem da observação. Mas para observar, você precisa treinar o olho para observar. E tudo, né? Eu falo assim, por isso que, dentre as coisas que a gente estava falando, eu falei um pouco do esporte, mas a arte... Todo mundo fala arte? Não, arte vai ficar... Não. A arte, a cultura, a música, a maneira como um todo, tá? A pintura e tal, ela ajuda a gente a desenvolver uma habilidade de escutar o que não é falado, né? De enxergar o que não está explícito. Então, de sentir o que não necessariamente foi... Sensibilidade. Que, quem sabe, seja a característica mais profunda do ser humano. A criatividade, a sensibilidade... É o que nos difere dos animais. Então, quando a gente está falando da escola, se a escola hoje está formatando todo mundo para ser mais robô, como a gente vai enfrentar isso, de verdade, de alguma maneira, desenvolvendo a sensibilidade, desenvolvendo a criatividade. Você faz isso através das artes, tal, fazendo com que as pessoas não tenham medo de conflitar, de viver nesse mundo diverso. Tem que adorar a diversidade. Não é tolero a diversidade. Não é aceito a diversidade. É você adorar pessoas diferentes. Adorar você conhecer gente e culturas completamente diferentes. Então, quando você tem esse desejo, essa curiosidade pelo novo, pelo diferente, pelo desconhecido,
você se torna uma pessoa muito mais interessante, muito mais bacana, muito mais Acho que rica. curiosidade, a palavra que você falou hoje, que para mim marcou, porque eu acho que uma pessoa para ela crescer na vida, ela tem que ter inicialmente curiosidade em relação às coisas. É. Como é que eu adoro, eu sou muito, eu falo que eu sou movida a desafio, mas agora eu acho que não é mais isso. Acho que você mudou hoje isso hoje em mim. Eu sempre falei sou movida a desafio, mas eu acho que não. O que me move é a minha curiosidade. É. Então, quando alguém me fala assim, outro dia me convidaram para fazer trabalhar na política, né? Que eu nunca me envolvi com política. Aí eu já comecei a me interessar. Aí eu falei, tá vendo, Cristiana, ser movida a desafio. E agora hoje, conversando com você, indo para essa história, eu falei, não é desafio. É a curiosidade de como é que aquilo funciona, como é que você consegue fazer aquilo fazer diferente, por que aquilo não é desse jeito que eu não estou gostando, por que eu não posso fazer alguma coisa para aquilo funcionar de outro jeito? Será É que eu não isso. tenho o poder de hoje, com o que eu aprendi de gestão da vida, fazer uma gestão ali diferente ou, de alguma forma, impactar aquele lugar de um jeito diferente? Olha, Você começa a ficar... Como é que funciona o vocabulário? Como é que essa gente pensa? De onde eles é vêm? isso. Né? Porque é outro nicho de pessoas que é completamente diferente da gente, É. empreendedor raiz do dia a dia. Como é que essa gente pensa? O que eles acham das coisas? Aí eu comecei a ficar com curiosidade de participar de algumas coisas, só para entender como essa gente pensa. Isso não é desafio, é curiosidade. É curiosidade. Então, eu sempre pergunto, eu falo assim, ó, presta atenção no que você presta atenção. É ali que está a tua prioridade. Ali está a sua prioridade. Então comece a prestar atenção em outras coisas. E isso é muito legal. Olha só o que a gente fez, só para dar um exemplo, eu acho que trazendo isso para uma coisa real aqui. A gente fez um trabalho muito legal, a gente convidou umas 40 pessoas dentro da Ânima, e a pergunta que a gente fez é assim, o que você acha que a gente deveria fazer para quebrar a Ânima? Para quebrar. Destruiu o negócio. Enfim, surgiram 70 ideias. 70. Não é possível. Tô falando? Por quê? Por causa da disrupção da educação. Vamos fazer isso, fazer aquilo e tal. Quebrar ou transformar. Né? E aí, na hora que a gente fez isso, que foi super legal, a gente chamou mais umas, 50 pessoas, colocou todas essas ideias numa reunião, deu uma bolinha verde, um adesivinho, e falou assim, ó, quais desses projetos você deixa de fazer o que está fazendo para se jogar de tanto que você acredita nele? Você vai lá e coloca E todo mundo vira e fala assim, não, eu amo o que eu faço. Não, esquece, faça isso. E é legal, porque a pessoa vira e fala assim, esse daqui eu paro tudo e me jogo nele. Aí os mais votados, a gente escolheu e a gente definiu 3 deles. 3. E agora a gente vai investir neles. São projetos, agora startups. Quer dizer, e o mais legal, qualquer pessoa dentro da Ânima, por isso que eu falo de transformar todo mundo como empreendedor e tá engajado e tal. Qualquer um dentro da Ânima pode investir junto, se quiser ser sócio. E aquelas pessoas que falam que iam se jogar, uma delas vai ser escolhida para, quem sabe, ser o CEO dessa empresa, ser sócio dessa empresa, e se der errado, ele volta onde ele estava. Não tem nenhum problema. Isso é legal. Isso é você pensar em coisas que, inclusive, pode quebrar o que você está fazendo hoje. Olha o tamanho da abertura de você repensar. Que coisa louca, mas você sabe que isso também é uma boia salva-vida para o teu próprio negócio lá na frente, senão a gente vai virar todo mundo BlackBerry. Vai morrer em algum momento, se você ficar parado onde você Se tá. você pensar o tamanho da Ânima, a gente tem um transatlântico. Eu tô soltando alguns jet skis. É claro, porque você... isso aí. time que tá ganhando não se mexe. Eu falei, não, se mexe sim. Mexe. Porra, se mexe. Aí outro dia me falaram, o maior investidor de carne biológica, feito em computador, 3D, etc., em laboratório do mundo, sabe quem é? JBS. Não, claro. Aí você fala, mas como assim? O cara é o maior exportador de carne do mundo. É que eu gosto muito do Wesley, ele é um cara muito inteligente. Ele é muito bom mesmo. Ele e o Wesley, eu fui do conselho da Vigor muito tempo, e sentar ao lado deles, eles são realmente geniais, não chegaram aí à toa, não. E aí, eu falei, olha só, o cara é o maior exportador de carne do mundo, o maior fabricante de carne do mundo, está investindo em carne biológica. Mas é então isso. é isso aí. É isso aí. O jet ski dele quem está investindo, um dos maiores investidores de cannabis do mundo são as pessoas da indústria farmacêutica hoje. Então isso está acontecendo. Né, de você ver o que pode fazer uma diferença. Né? Os estudos psicodélicos estão acontecendo e sendo muito patrocinados por várias indústrias, universidades e indústria farmacêutica também, então, no mundo. Né? Então você vai ver uma disrupção assim, bastante grande. Mas o que eu acredito, eu estou te falando isso
por conta da mentalidade. E aí, seja esta mentalidade de você estar aberto a escutar e entender e não tá preso aos seus dogmas, né? Enfim, enfim. E do outro lado, tentar repensar o que é o seu propósito? O que você faz? Então eu digo assim, ó, tem gente que se perguntar, o que você faz? Eu vendo calçados femininos. Aí você pergunta para a pessoa do lado que tem uma loja de sapato, ele fala, eu trabalho para o empoderamento feminino através do calçado. Porra, entendeu? Então... É como ele vê, né? É como ele vê. Agora, se você seja autêntico e genuíno com o que você se propôs. Se você trabalha com empoderamento feminino através do calçado, você tem que ser tão autêntico que se chegou uma mulher lá, colocou um sapato e não ficou bem, você fala, não ficou legal. Vai na loja do lado e compre. Isto é incrível. Você não está lá para vender nada. Você não está vendendo sapato. Você trabalha com empoderamento feminino através do calçado. Seja autêntico em relação a isso. Né? Quando eu falo para a área comercial nossa. Assim, ó, se o aluno estiver aqui e você achar que tem um curso melhor para ele, eu quero fazer agronomia. A gente não tem agronomia. Ele fala, não, mas faça biologia, faça não sei o quê, depois você faz uma especialização, faça gestão. Depois... Amigo, para com isso. Olha, a gente não tem, mas a universidade vizinha aqui nossa... Tem. Vai lá e faça. E eles são muito bons. Quando você fala isso, você é autêntico. Você é verdadeiro. Então, seja, assim, genuíno em relação ao que você se propôs a fazer. E faça algo completamente diferente, que você se orgulhe, que você, enfim... Na educação você está transformando a vida das pessoas, né? É muito sério. Pensa bem, quantos anos um cara fica lá dentro? Eu já te falei, para mim ele vai ficar a vida inteira. Então, ele não existe mais ex-aluno, né? Ele vai continuar estudando o resto da vida. Quantos anos, independente disso, se ele, da educação formal tem o quê? 20 anos? 22, 23. Então, se as pessoas até alguns anos atrás viviam até 40. 40, 50, então, metade da vida era isso. Metade da vida ali dentro. Mas agora ele vai continuar. Que ela é infeliz, ou que ela está errada ali, ou que ali não é o ambiente certo para ela, tá tudo errado. Eu tô falando, né? E a escola tem esse papel, mas, assim, é hiper importante de você, enfim, de alguma maneira, você tá, por isso que eu falei, trabalhar com a coisa mais nobre do ser humano, que é o que ele vai ser. Eu falo, se o médico... É o que ele está sendo, né? Então, mas se o médico estiver no meio de uma cirurgia, ele parar para ver um WhatsApp, todo mundo olha e fala, você tá doido. Cara, que é isso? Olha, se o professor no meio de uma aula parar para responder, a gente acha normal. Não, tem que ser igual. Ele tá ali, é sagrado, ele tá ali para trazer todo mundo, ele tá ali para deixar todo mundo apaixonado, para fazer com que todo mundo descubra o que quer ser. É esse o papel do professor. Eu lembro que eu fui estudar, eu saí do Simpósio, então, né? Fui para um dia para o ano princípio Rio Branco e fui parar no Objetivo. Porque eu queria uma escola que ninguém soubesse quem eu era, que fosse um número. Então eu só queria isso. E na época eu estava começando o Objetivo, lá fui eu. Cheguei lá no Objetivo e era aquelas salas enormes, etc. Aí eu tinha uma aula de um professor de história chamado Heródoto. Eu nunca mais esqueci o nome dele. E o cara dava aula e ele naquela época eu já trocava de sala. O professor trocava de sala e a gente ficava na mesma. E eu ia trocando de sala atrás do cara. Onde ele ia, eu ia atrás. Porque cada aula dele era diferente. Mesmo que fosse sobre o mesmo tema. Era uma aula de história que era incrível. E eu passava o dia assistindo a aula dele. Eu ia de uma sala para outra, onde ele ia, eu ia atrás. E isso acabou pegando moda. E assim, às vezes a sala tinha gente sentada no chão, onde ele ia, e aquela legião de pessoas atrás. Aí você fala, é a escola ou é o professor? Não, a escola, é o professor. É a relação. O professor é muito importante. A escola se constrói, todo mundo trabalha para um momento, para a relação do professor-aluno. Não é nem para o professor, nem para o aluno, é para a relação, para aquele momento tem que ser mágico. Mágico aquilo, é mágico. Aquele momento tem que ser incrível. E aí você quer ser professor de história, uns querem ser professor, uns querem fazer não sei o quê, porque se apaixonam tanto pelo tema que o cara fala. Tem uma história muito, que você se procurar na internet, muito difícil de achar, porque eles tiraram, você vai entender a hora que eu acabar de explicar. Harvard, 30, 40 anos atrás, toda a turma que entrava, ele fazia um teste de QI. E tinha esse cara que era o responsável por fazer o teste de QI. E ele chegou para todo mundo e falou, nossa, essa turma é incrível. Os caras são 30%, em média, melhor do que qualquer outra turma de Harvard. Em QI. Todo mundo, uau! O que aconteceu 4, 5 anos depois? Né? Nossa, foram as melhores notas de Harvard. Ok, os caras, muito mais. Os caras tinham o melhor emprego,
Eles conseguiram, enfim, assim, arrebentaram. E aí, 5 anos depois, ele revelou, era mentira. Ou seja, é a maneira como você Nossa. encara o outro é que fez com que aquelas pessoas, então, se destacassem. Então, eu sempre falo para os professores, você sabia que a próxima turma tua é a melhor turma que você já pegou na sua vida? Aqueles alunos são os melhores que você já teve na sua história. E o professor tem que entrar entendendo que Eu só tô cada falando com gênio pedra, aqui. aquilo é genial. É uma pedra a ser lapidada, né? E isso que é incrível. Então, e se você encarar que tem pedras mais preciosas, menos preciosas, então esquece isso. Toda pedra tem a sua preciosidade e uma precisa ser mais lapidada do que a outra. Só entenda isso. Então, todo aluno é algo mágico. Não existe nada melhor distribuído no mundo do que o talento. O professor só precisa inspirar, provocar, fazer com que eles acreditem neles e, de alguma maneira, amplie esse repertório, mostre o que é o mundo, mostre o que é a vida, faça as conexões, faça com que ele desperte de novo essa curiosidade, entender o fracasso como algo incrível e tal. E aí as pessoas vão ser... E vão a ter um Anima projeto tem incrível. desde qual idade a escola? Hã? Todas as escolas, a Anima tá... A Anima é ensino superior. Só né? superior. Não Mas tem... as outras escolas que a gente tem, desde berçário Já até... tem outras. Tem. Vão com esse... porque era legal formar porque só a universidade é ruim, né? Eles já É. chegam formatados diferentes. Você pegar esse aluno que vem formatando com essa mentalidade até lá, vão Na formar verdade, eu seres trabalho com humanos educação diferentes. e depois a gente tem também a HSM, tem a Singularity, que também é do C-Level. Então a gente, de Não, alguma acho maneira, o negócio da HSM bárbaro. Por isso que eu falo que é um ecossistema, Acho bárbaro trabalhar. é um ecossistema de ponta a ponta. Muito bacana. Né? Muito É isso. legal. Obrigada Entendeu? por você ter... Olha, já temos aqui quase uma hora. Já está aqui quase uma hora. Muito Mas eu bom. acho... Não, então, uma delícia estar aqui. E quer falar mais alguma coisa assim? Que eles cortam esse pedaço. Mas quer falar mais alguma coisa que você quer falar? Não, aqui só aquele negócio que eu acho que as pessoas deveriam, de novo, trabalhar e ter o limite de onde elas querem chegar, entendeu? Não sei. Mas eu queria que você contasse um pouco do negócio, pra gente. Você quer contar um pouco Fala. do negócio, assim, como é, o que as pessoas podem participar, como é que as pessoas podem entrar, como é que pode participar dessa história? Porque isso vai dar uma maior curiosidade para as pessoas, como é que eu entro lá? Como é que eu participo disso que é tão diferente? Você tem que contar um pouco sobre isso. Como participar da Anima? Tá perto desse ecossistema tão inovador. Olha que... Conta. Não sei. Conta. Não, eu acho, Cris, assim, como a gente está perto, não, mas Então, assim, eu digo, se eu quiser trabalhar lá, ou se eu quiser estudar lá, ou se eu quiser fazer parte disso, né? Porque é uma mentalidade muito diferente do que está por aí. Muito diferente. Então, muita gente vai ouvir aqui, vai se conectar com isso. As pessoas estão assistindo, falando, bom, eu quero me conectar nesse ecossistema, porque é um negócio muito diferente. Né? Ou quero conectar meu filho, ou quero conectar minha família, ou quero... Aí você tem que contar pra gente como. Você sabe que o Dr. Osiris Silva, que fundou a Embraer, ele foi presidente do nosso conselho, ele foi presidente do Conselho de Inovação, e hoje ele também faz parte da Anima, ele já está agora com 90 e poucos anos, mas até antes da pandemia, agora está muito menos, mas até antes da pandemia era uma pessoa super ativa e tudo mais. Uma vez eu perguntei pro Dr. Osiris, Dr. Osiris, você é um dos maiores empreendedores do Brasil e não tem empresa, porque ele fundou a Embraer. Né? Só. E ele chegou para mim e falou assim, Daniel, o desejo de fazer a Embraer era maior do que ter a Embraer. Eu acho que é esse o momento que a gente está. O desejo de fazer algo incrível, de transformar o Brasil pela educação é maior do que ter. E eu acho que... eu falo, Cris, assim, a gente precisa... Todo mundo coloca assim, eu quero ter um mínimo. Né? Eu quero ter no mínimo eu quero ter isso, quero ter tanto de grana, eu quero poder viajar e tal. Eu acho que as pessoas deveriam falar assim, olha, qual que é o seu máximo? E aí você fala, olha, o tamanho de uma ambição é o tamanho desse copo aqui. Tudo que eu tiver mais eu vou transbordar. E aí você está satisfeito, você honra isso. Porque aquilo é suficiente para você. E aí você vai gerar um problema. Qual que é o problema? Porque o que vai fazer você acordar de manhã, já que já não é mais grana, tal. E aí você tem que ser autêntico em relação ao seu propósito. Autêntico em relação ao que você faz. Né? Eu tô aqui, eu trabalho todo dia, eu deixo meus 3 filhos, minha esposa, eu trabalho que nem um louco, eu trabalho pela paixão. Por ser apaixonado pelo que eu faço, por ser inconformado e achar que a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Certo. E o que a gente procura hoje na Anima são isso, são pessoas que sejam apaixonadas, sejam inconformadas, e não necessariamente a gente precisa ter.
Mas, de alguma maneira, como participar desse ecossistema? É. Então, hoje, a gente está querendo agora, já desenhando o Animas a Service, que é ajudar outras instituições de ensino a se reinventarem, ajudar a fazer com que esse ecossistema inteiro, do mesmo jeito que eu falei em relação ao Gerando Falcões, tem 300 empresas hoje que, de alguma maneira, fazem parte. Então, você imagina que incrível. Você tem uma empresa e você fala, qual que é o seu maior desafio? Estruturar a governança, ou vender mais, ou fazer um sistema. Traga esse problema dentro da Anima e os nossos alunos vão trabalhar junto que vão ajudar a solucionar. Isso pode ser incrível. Incrível. Para os alunos e para as empresas. Então, por isso que tem as pessoas para trabalharem com a gente, acho que tem que ser essas inconformadas. Os alunos têm que ter essa visão de querer ter essa ambição, querer fazer algo, e a gente vai estar desenvolvendo esses empreendedores o tempo inteiro, e não é ser empresário, mas é descobrir a sua causa, descobrir o que você veio fazer nesse mundo, e que diferença que você pode fazer, e de alguma maneira, a gente está totalmente integrado com essas empresas, com esses ecossistemas, e com essas pessoas que sejam inconformadas e apaixonadas. E vai transformar o mundo assim, pelo menos o Brasil vai. É um pouco do que a gente... Eu falo, tem gente que fala assim, não, você é louco, você imagina. Eu falo assim, olha, se você não acredita, só não me fala. Não me fala, porque para não me contagiar, deixa eu acreditar. Ah, mas eu a vida inteira eu fiz coisas, todo mundo falou que não ia dar certo, que não funcionava, que isso não existia, que não sei o que lá. Aí quando dá certo, eles falam que é sorte. Tudo bem também. Existe a sabedoria na ignorância. Né? Quando você não sabe direito que aquele negócio pode dar certo, você vai lá e faz, e aquele negócio muda e você faz uma revolução. Tudo que eu fiz, as pessoas disseram que não era por ali, que não ia dar certo, que esse negócio não existe, que não ia funcionar, porque tudo que eu fiz era muito diferente do tudo que E eu tenho que fazer diferente mesmo, senão não tem graça. E aí sempre as pessoas vão contestar. Entendeu? E aí, tudo bem. Só que hoje, eu não tinha essa segurança naquela época, então eu ficava sofrendo. Ai, meu Deus do céu, tá todo mundo falando que não vai dar certo, mas eu vou. Hoje, eu já falo, tá legal, tudo bem, não vai dar certo, sabe? E vou do mesmo jeito, porque se você não acreditar em você, quem vai acreditar? É isso. Para finalizar, tem um conceito que eu esqueci agora quem falou isso, mas é tão incrível que muita gente fala que todo ser humano tem 2 vidas. E a segunda começa quando você descobre que você tem uma só. Né? Então é um pouco isso. Quando a gente descobre que a gente tem uma só, e a gente fala assim, então o que a gente vai fazer? Nossa, Eu acho que isso é a coisa mais incrível. E você fala assim, olha, tudo volta. Isso te assusta ou te conforta? Então faça isso da sua vida. Faça algo que te conforte, entendendo que tudo que você vai fazer vai voltar. Seja essa pessoa. Steve Jobs disse, né, quando ele estava muito doente, ele dizia que ele acordava. Eu li esse negócio foi muito impactante para mim, sabia? Ele falou assim, eu olhava no espelho de manhã e falava assim, bom, se eu for morrer amanhã, será que eu vou fazer tudo o que eu tenho programado para fazer hoje? Porque ele podia morrer a qualquer dia. Certo. Estava com câncer, muito doente, ele podia morrer a qualquer momento. Então, já que eu vou morrer, será que o que eu vou fazer hoje eu realmente quero fazer? É isso. E aí eu falei, bom, tudo bem, eu não sei quando eu vou morrer, não estou doente, porém eu vou usar esse mesmo negócio. Acordo de manhã e falo assim, bom, hoje eu vou fazer isso. Se eu fosse morrer amanhã, eu faria isso que eu vou fazer hoje? Nossa, é um desafio, viu? E você sabe que nessa mesma linha é que isso aí você pensa exatamente no curtíssimo prazo. Nessa mesma linha, pensando a médio prazo, eu falo assim, ó, imagina que a vida eterna seja infinitas vidas exatamente iguaizinhas a essa que você está vivendo aqui. Se viveria o que você está vivendo, aí é muito legal. Se você tiver que viver o resto da vida fazendo isso, você faria? Se você, não, a sua vida eterna vai se repetir várias vezes exatamente a vida que você está vivendo. O que você desenhar aqui é o que vai depois... Vai ficar igual o resto da vida. Vai ficar o resto da vida. O resto da vida, né? o resto da vida. O resto da vida. O resto da sua existência, sei lá. Né? Então, isso faz com que você repense. E no final do dia, a educação, a escola, o que a gente faz enquanto empreendedor, porque o líder nada mais é do que um bom professor. O chefe manda, acha que sabe tudo e o outro tem que fazer o que ele acha. Que é o professor ruim. Ele acha que sabe tudo, está lá para ensinar aqueles alunos e, enfim, salvá-los da ignorância. Né? O líder inspira, provoca, traz o melhor. Não necessariamente ele precisa dar a última palavra, que é exatamente o bom professor. Então, líder e bom professor, então você é uma professora, né? Uma excelente professora. Líder mesmo nesse mundo, né? É o que a gente precisa. Então, o que na verdade, né, o que a gente quer fazer é fazer essa transformação. Então, enfim, é algo fazer com que todo mundo descubra
como pode dar nunca menos do que o seu máximo, né? Entender que diferença pode fazer no mundo. E, de novo, como eu falei aqui já várias vezes, a gente não é o que a gente junta, a gente é o que a gente espalha. A gente tem que inspirar essas pessoas a darem o máximo de si e fazerem diferença no mundo. Muito bom. Aprendi horrores. Olha, me caiu um monte de fichas na cabeça. Inclusive, por que eu sempre me desafiei e desafiava todos os lugares que eu estava. Eu era assim... Você nunca se encaixou. Não. Mas você Eu pertencia, lembro que porque eu as era- outras pessoas queriam ser que Mas nem foi a vida você. inteira. Assim. Aí eu lembro que quando eu fui fazer odontologia, eu sou dentista, eu fui fazer odontologia, tinha um professor de periodontia que era insuportável. O cara não deixava... Eu comecei a criar um movimento para tirar o cara da faculdade, sabe? Ah, Eu nunca fui uma pessoa encaixada. Eu era muito boa aluna, mas eu sempre sentei no fundão, porque eu não me encaixava com as pessoas que ficavam ali sentadinhas assim. Então eu ficava no fundão com a turma do fundão, mas eu era ótima aluna. Então era uma coisa meio eu também. distorcida, porque o cara do fundão nunca é bom aluno. Eu sentava no fundão, mas eu era boa aluna, mas eu discutia tudo que eles Você faziam, sabe que contestava tudo. quando você olha as turmas, tem a galerinha que é o top 5. Depois tem entre 5% e 15%. E depois tem o resto. Se você olhar, as pessoas que estão em segundo escalão são as mais bem-sucedidas. Porque elas são tão boas quanto as primeiras, mas elas são mais abertas. Não, as melhores alunas da classe da odontologia, nenhuma virou dentista. Né? Nenhuma fez nada na vida. Então, é isso aqui. Né? Então, esse segundo aqui é o que... Sabe, eu tava careca, imagina isso. Eu tava careca, tinha acabado de passar na faculdade. Eu fui pro México, conheci a Subway no México. Aí eu vim pra... Imagina, eu tinha 17, 18 anos. Vim pra cá, voltei pro Brasil. Falei, vou trazer a Subway pro Brasil. Vou trazer a Subway pro Brasil. Olha só. Aí mandei fax pros caras. Fax, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Enfim, aí eles falaram pra mim, então manda teu currículo. Meu currículo era uma linha. Fazendo primeiro semestre de administração e sou professor de matemática, física e química. E os caras me responderam, você vai trabalhar? Junto, mas eu mandei junto o currículo do meu pai. Aí eles perguntaram, seu pai vai trabalhar? Eu falei, não. E eles me gongaram. Um ano depois, a Subway veio pro Brasil. Eu tenho certeza que foi muito provocado pelo que eu falei que era uma oportunidade no Brasil, não sei o que, tal. E aí, quando eles trouxeram, eu falei, agora eu vou ter uma franquia. E eu tive uma franquia da Subway. E na época tinha um negócio super legal que era assim, a Subway vende 30% do que vende no McDonald's, num raio de 500 metros, e todo mundo tinha uma empresa que fazia pesquisa do faturamento do McDonald's e tal. Eu falei, mas como que é essa pesquisa? Ah, não, porque a gente vê o ticket médio, não sei o quê. Sabe o que eu fiz, Cris? Eu fui no caixa desse McDonald's, que era do ladinho, e comprei um sundae em cada caixa. Voltei depois de um mês, comprei mais um sundae em cada caixa. Tem um número do ticket, eu falei, esse caixa vendeu tantos tickets, multipliquei pelo valor do ticket médio e descobri o faturamento daquele McDonald's. A minha pesquisa em mercado custou 12 sundaes. É isso. E aí, peguei esse negócio e falei, tá. Aí fiz meu business plan baseado em 12 sundaes. Né? Foi assim. E aí abri a loja e foi um super sucesso. Então, na faculdade, eu cheguei a fazer administração de manhã, dava aula à tarde, fazia engenharia à noite, eu fiz administração e engenharia junto. Nossa. E final de semana, e meu primo ficava na semana inteira na loja, e no final de semana eu ficava na loja e eu fazia todos os meus trabalhos, marketing, finanças, RH, tudo em cima da Subway. Tudo era baseado na Subway. Né? Então ali foi uma escola incrível. Nossa, deve ser uma escola, porque eles mandam um monte de coisa de lá, né? Formatar, você tem que discutir. Então esse negócio de ser inconformado, imagina, aí, quando eu tava no 6º semestre, eu entrei de sócio no Varanda. Sabe o Varanda? Sei. De carne? Eu fui sócio do Varanda. Comprei o Varanda em 96, comprei o Varanda. Olha, você tem ainda não? Não. Aí em 2006 a gente vendeu o Varanda. Né? Eu já não era um sócio muito bom. Porque eu ficava morando em Belo Horizonte, trabalhando com educação, não sei o que. Então eu nem vinha mais nas reuniões, aí eu acabei vendendo a minha parte. E você mora em São Paulo ou mora em Belo Horizonte hoje? Não. Sempre morei em São Paulo. Passava só durante a semana lá. Muito Mas é bom. isso, esse negócio de ser inconformado, imagina. E teus filhos vão seguir o que você está fazendo? Minha filha mais velha quer fazer medicina. A do meio quer ser bailarina. Então tem 18, 16 e o João, que vai fazer 14 agora, ele quer ser jogador de futebol, ele joga futebol, ele vai não sei o que, tal. Mas meu pai, eu falo que ele brinca. O meu filho joga no game, meu pai ele brinca, que eu falo, na bolsa, tal. E aí meu filho começou a ver. Ele ficou bastante meu pai, ele falou assim, ele falou, vô, você me empresta então 10 mil reais pra eu
Aplicar para eu aplicar, né? E ele começou a gostar desse negócio de trade. mercado, de não sei É. o quê, de economia, de tal. Ele gosta de matemática, então quem sabe ele... Vai para esse caminho. Quer dizer que É, ninguém vai seguir o teu caminho. Você sabe que eu tenho duas que também não... Você sabe uma coisa muito legal? É Meu pai... arquiteta, que não tem ninguém arquiteto na família. Ela fez arquitetura. E a outra tá tocando uma clínica que eu investi, ela tá tocando. O negócio ficou dela. Meu pai, ele falou um negócio para mim muito legal. Eu e meu irmão. Ele falou assim, olha, infelizmente vocês têm herança. Né? Aí, por quê? Ele falou assim, olha, bom, primeiro porque eu não sei se vocês fossem escolher o seu sócio, se um escolheria o outro como sócio. Começa por aí. A segunda coisa é o seguinte, com certeza, uma chance muito grande, vocês não iam escolher os filhos dos meus sócios para serem sócios de vocês. Então, vocês estão herdando, não é herdar uma empresa, você está herdando, você não herda empresa. Você herda sócio, você herda as pessoas que eu escolhi para trabalhar comigo, você herda... Puta, entendeu? Então... É toda uma estrutura. Ele falou assim, ó... montada já. Faz o que vocês quiserem da vida. E é um pouco esse jeito. Então, é o seguinte, eles não vão herdar. Eu já falei claramente, esquece a Ana. Eles podem ser acionistas, mas assim, não... Eu também não fiz questão, não. Elas eles não... E aí, por isso que eu falei, a beleza, né, e quanto de grana você quer deixar pro seu filho, o suficiente para que ele construa a história dele e não muito para que ele não tenha nenhuma ambição de fazer a história dele. Gente, conversamos com o Daniel Castanho, uma lição de vida, lição de como você pode transformar o teu ecossistema, né? O ecossistema da nossa vida mesmo, da nossa vida, e com certeza vai espalhar isso para o Brasil, né? O Brasil precisa tanto disso. Pessoas que pensem de uma forma mais no propósito mesmo, mais do que... Né? Genuína em relação ao que você se propôs a fazer. Ao seu propósito. É isso aí. É isso. Muito obrigada. Obrigado, uma delícia estar aqui. Conversamos com o Daniel Castanho. Você, agora, dá um like nesse vídeo. Não esquece de seguir o canal para você e ligar as notificações para você não perder. Porque, olha, Papo de Tubarões é só aqui com esses tubarões maravilhosos. Até a próxima. Imagina. Um beijo. Maravilhoso.